Bom dia a todos. Aqui é Felipe Moreira, psicólogo e hipnoterapeuta, começando mais uma terapia matinal. Dessa vez, terapia matinal número 25. Pois é, faz bastante tempo já que a gente começou com essa série e está dando muito certo graças à participação de cada um de vocês com os comentários, com as perguntas que vocês mandam, com as sugestões de temas, e a gente vai continuando aí esse trabalho. Hoje, dando prosseguimento à série Vida Nova, onde eu me propus a trabalhar alguns temas que as pessoas me perguntam muito, eu vou falar sobre foco e concentração. Normalmente, quando a gente pensa em foco e concentração, a gente já associa logo a questão dos estudos, que é onde a gente mais fala de concentração, de foco, de percepção, de atenção. Mas, na verdade, são estados psíquicos muito mais amplos do que isso, onde a educação é só uma das partes onde o foco e a concentração vão fazer parte. Por exemplo, quando a gente fala de concentração, a gente está falando, na verdade, de um estado psíquico, onde a pessoa está completamente voltada para aquilo que ela está fazendo. Ela está completamente consciente, completamente atenta às coisas que ela está fazendo naquele instante. Então a gente fala que ela está concentrada naquilo. É uma pessoa que, se estiver estudando, ela vai estar concentrada no livro, concentrada na matéria que ela está lendo, que ela está estudando. Se ela estiver no trabalho, ela vai estar concentrada naquela tarefa, seja aquele relatório, seja aquela atividade. Ela vai estar voltada para aquilo que ela está desempenhando. Então, é um estado mental onde a pessoa vai direcionar toda a atenção dela e se concentrar naquilo. E o que está por trás disso, como eu fiz aqui com o movimento da conchinha? O que a gente quer dizer quando a gente está nesse estado de concentração? Que a gente não está atento a isso aqui. A gente tira as distrações. E essa é a primeira dica de como trabalhar concentração. Se a concentração envolve que você esteja atento àquilo, esteja preocupado com aquilo, voltado para aquilo que você está fazendo, o primeiro passo que você tem que fazer é tirar as distrações, né? Então, vai começar uma tarefa, vai começar a estudar, procura eliminar tudo aquilo que pode ser dispersivo para você. Por exemplo, a pessoa quer estudar, mas está na hora de fazer a janta. Então ela estuda um pouco, faz um pouco da janta, deixa fazendo na panela, volta para estudar, e ela fica indo e vindo entre duas atividades. Não vai dar certo. Ou ela vai queimar a janta, ou ela não vai conseguir aprender direito porque ela vai estar desatenta. Ela vai estar dispersa naquilo que ela está fazendo. E isso é muito importante a gente ter em mente, que quando a gente fala em concentração, quando a gente fala em foco, a gente está falando em desempenhar uma atividade. Você vai focar a sua atenção em uma tarefa, em uma coisa. E nos dias de hoje isso é muito difícil, porque a gente se acostumou a ser multitarefa. A gente se acostumou a fazer coisas o tempo inteiro, a fazer muitas coisas o tempo inteiro. Então começou a estudar, para aqui, vai, pega uma água, volta, mexe no celular, volta, estuda mais um pouco. A gente não consegue. Ou põe um áudio para acontecer, põe um vídeo para passar, e enquanto você está escutando aquele vídeo, você está com o celular fazendo outra coisa. Você não está fazendo nenhum nem outro. Então o primeiro passo da concentração, antes até de você eliminar a distração, anota aí no caderninho de vocês, estabelecer qual é a tarefa daquele momento. Qual é a prioridade? Prioridade é a palavra. E uma vez que você estabeleça a sua prioridade, você não vai mais dispersar. Entendeu? Porque a sua mente vai entender que você está atento àquela tarefa, que você está disponível só para aquela tarefa. Então você vai direcionar o seu foco e a sua atenção para tudo relacionado àquilo. Se é o trabalho, você vai estar pensando naquilo envolvendo o trabalho, você não vai estar pensando em outras coisas. Se é entretenimento, se você está sentado para ver um filme, você não está pensando no que está acontecendo do lado de fora, na conversa dos outros, né, na conta que tem para pagar. Você vai desligando. São chavinhas dentro de você que você vai desligando de atenção externa e focando naquilo que você se propôs a fazer. Isso é muito legal. Isso é muito divertido, trabalhar concentração. E uma das atividades mais interessantes, mais fáceis da gente fazer hoje em dia para trabalhar isso é música. É botar uma música para tocar, ficar atento àquela música, entendeu? E eu gosto de um exercício, são dois na verdade. O primeiro deles é você bota a música para tocar,
preferência uma música onde você conheça a letra. E você vai tentar cantar junto com a pessoa, junto com o artista. Não precisa ser no mesmo tom, obviamente, mas tentar cantar aquela letra. Isso já vai treinando a sua mente a ir se desligando do que está acontecendo em volta, porque você tem que prestar atenção no que você está ouvindo e no que você está falando. São duas atenções voltadas para uma mesma tarefa. Isso já vai naturalmente trabalhando o foco e a concentração. E tem a versão mais hard desse exercício. Eu passo para muita gente quando quer trabalhar o foco e a atenção. E concentração, que é você, na verdade, botar uma música que você conheça para tocar, só que você vai cantar outra música, enquanto aquela outra está tocando. Parece fácil, mas não é. Porque a gente tende a se guiar pelo que está ouvindo. Então você vai perceber que no começo você vai começar a cantar uma música e logo que antes que você perceba, você vai estar cantando aquela que você está ouvindo. O treino é você separar as duas coisas, entendeu? Você conseguir cantar uma coisa independente do que você esteja ouvindo. Isso vai trabalhar a questão da distração. Isso vai te ensinar a desligar um pouco dessas distrações, do que você está ouvindo, do que está acontecendo em volta, para aquilo que você está se propondo a fazer. Então, uma dica bem simples de foco, de atenção, entendeu? Lembrando que concentração é uma atividade voluntária. Você direciona a sua percepção, a sua atenção para aquilo que você está fazendo. Não é uma coisa casual, entendeu? Portanto, a concentração pode ser treinada. Foco é algo que a gente tem ou a gente não tem. E a gente aprende a treinar como se concentrar, apesar do foco. Entendeu? Tem gente que tem muita facilidade em direcionar a atenção. Eu tenho que fazer isso. A pessoa consegue passar pelo dia inteiro N tarefas e ainda por cima terminar aquela tarefa que ela se propôs a fazer. Então isso é foco. Não é todo mundo. Existe uma fala hoje em dia, eu acho, não sei se é verdade, não sei se é mentira, não tenho opinião formada. Mas dizem que as mulheres são melhor nisso que os homens tendem a se perder. Se alguém aqui tiver algo a falar sobre isso, coloque aí nos comentários pra gente ver, discutindo. Mas normalmente a mulher consegue manter o foco por mais tempo do que os homens. Talvez por uma questão biológica, talvez por uma questão histórica, talvez por uma questão cultural. Entendeu? Eu não quero entrar nesse mérito porque é um pouco polêmico, um pouco espinhudo. Mas as mulheres, elas têm muita facilidade em voltar o foco para aquilo que elas têm que fazer, enquanto estão fazendo outras coisas. Então elas têm essa facilidade, não é uma dispersão. Para o homem vai soar como uma distração, vai soar como um desvio do que ele está fazendo. Então o homem começa uma tarefa, ele se distrai com outra coisa, ele demora para conseguir voltar para cá e continuar o que ele estava fazendo com o mesmo rendimento. A mulher muitas vezes é como se ela estivesse fazendo uma coisa, ela pausa isso aqui, vira, faz outra coisa, volta e continua de onde ela parou. Tem homens, obviamente, que também conseguem com treino, mas é muito natural do organismo feminino. Não sei, entendeu? Não sou biólogo, não sou neurocientista para entrar em detalhes mais a fundo com relação a isso, mas em geral, né? Isso aí, Bruno, pode variar com relação à cultura também, né? Na cultura, muitas vezes a mulher é mais exigida nesse ponto do que o homem, né? Porque o homem parte do princípio de que ele pode tudo. Eu estou falando em termos culturais, não é o que eu penso, não é o que eu acredito. Tá? Parte do princípio de que já que o homem trabalha fora, ele pode se dispersar. A mulher, como só fica em casa, né? Então ela é mais cobrada quanto a prestar atenção no que está fazendo. Eu estou falando pode, não estou falando que eu acredito e obviamente eu ajudo a minha esposa nas tarefas de casa. Eu sei que não é fácil cuidar da casa. Não é fácil manter uma casa em ordem, manter as tarefas em dia. Então, assim, envolve preparo, envolve concentração. Eu não vou entrar em detalhes, tá? Como eu falei, dizem que as mulheres têm mais facilidade com essa questão do foco e da concentração do que os homens, tá? Mas a gente pode treinar. Homens, existe solução. A gente pode treinar para ficar tão bons quanto elas. Entendeu? Trabalhar essa atenção, trabalhar essa concentração no dia a dia, coisas que a gente tende naturalmente a perder, entendeu? É isso aí, Flávio, a mulher é multitarefa por natureza, o homem ele tem que aprender a ser multitarefa, e mesmo assim ele não é muito bom nisso não, envolve muito treino. É que nem eu costumo brincar, o homem tem que treinar para chegar aos pés de fazer algo tão bem quanto as mulheres fazem.
Brincadeiras à parte, eu vou deixar esse assunto um pouco de lado, que como eu falei, ele é um pouco polêmico, ele é um pouco espinhudo e não é a proposta dessa live tocar nesse assunto, tá? Então, quando a gente fala de foco e atenção, a gente está falando primeiro. Foco é a capacidade de você determinar aquilo que você vai fazer, determinar a sua direção, determinar a tarefa que você está se propondo, né? Concentração é a sua habilidade mental para lidar com aquela tarefa. Então, eu estou falando da percepção externa, dos sentidos, propriamente dito. A forma como você direciona a sua atenção está mais voltada para o ambiente do que para você. Até na parte de eliminar distrações. Você tem que se concentrar num ambiente para poder tirar tudo aquilo que pode te dispersar. Se você é uma pessoa que gosta de ler, que se distrai muito fácil com um livro, você não pode tentar estudar com uma estante dessas do lado. Você vai ficar o tempo inteiro tentando ver o que tem ali de bom. Entendeu? Começa a ver um livro, vai pegar outro, vai pegar outro. Eu já tive épocas da minha vida de começar a ler 3 livros ao mesmo tempo. Eu parei tudo, voltei para a estante e voltei para o primeiro. Recomecei. Então, assim, são distrações que a gente muitas vezes não percebe que tem no dia a dia. No dia a dia, no ambiente, entendeu? A gente não percebe que aquilo está dispersando, que aquilo está desviando o nosso foco e a nossa atenção. Então, o primeiro passo de toda mudança, como eu sempre falo, é observar como você é hoje. Se você é uma pessoa que se concentra, se você é uma pessoa capaz de estabelecer um foco para suas tarefas, ou se você é uma pessoa que se distrai com facilidade. Então, são 3 coisas que você tem que levar em conta antes de começar a montar o setting ali da sua atividade, do seu trabalho, do seu estudo propriamente, né? Reconhecer. Você está num ambiente tranquilo? Pode começar a trabalhar. Se você não está num ambiente tranquilo, ou você vai ter que ver os ajustes que você tem que fazer nesse ambiente para poder render, para que aquela tarefa seja desempenhada com satisfação, ou você vai ter que mudar de ambiente, né? Nesse tempo de pandemia, muita gente está estudando em casa, muita gente está trabalhando em casa. Em casa, a gente tem um pouco menos de controle, muitas vezes, da interferência. Na empresa, você vai fechar a porta, ninguém vai entrar na sua porta sem bater na porta antes. Ninguém vai entrar, na sua sala sem bater. Em casa, muitas vezes, nesse tempo de pandemia, que as crianças estão sem escola, você vai estar com criança correndo pela casa, brincando pela casa. Mesmo que você feche a porta do escritório, pode ser que a criança abra a porta e venha querendo falar com você. Então, são interferências que não dependem de você. Você tem que filtrar o máximo do que você pode controlar. Você consegue pedir que o seu filho não entre ali naquele momento, mas você não tem como garantir que ele realmente não vai entrar, né? Se tiver com mais alguém em casa, pode pedir para ficar de olho nas crianças para que não atrapalhem naquele momento, para que você não tenha menos interferência. O que não quer dizer que elas não vão acontecer. Eu aqui às vezes estou fazendo live para o carro do ovo na porta de casa, o carro do produto de limpeza. Daqui a pouco está na época eleitoral, vão começar os carros dos vereadores. Já estou até me preparando para isso. Então, assim, tem coisas que não dependem da gente. E teve uma live que, infelizmente, eu esqueci a janela aberta, eu tive que atender o carteiro, né? Quem me acompanha deve ter visto essa live, que eu tive que sair daqui, fui lá, recebi o carteiro e voltei para cá. Então, assim, tem coisas que não dependem da gente. Que a gente tem que lembrar quando a gente fala de concentração, como eu falei, ela é voluntária. Então você está voltando a sua atenção para aquilo que você está fazendo, para aquele ambiente, e você vai eliminar as distrações que você consegue controlar. Entendeu? Vai estudar, desliga o celular. Não sei que, obviamente, que você esteja estudando pelo celular. Aí bota lá no Não Perturbe. Se você é uma pessoa que se distrai com redes sociais, você está estudando, lendo uma coisa que está no seu celular, desliga o Wi-Fi. Desliga a internet, tira aquele tempo só para você se dedicar a estudar. Você vai ver que vai render muito mais. Mas também você vai perceber, de repente, o quanto você está dependente dessas mídias. O quanto você se deixa distrair, se deixa dispersar. Isso é uma outra percepção muito legal. Isso é um outro treino muito interessante, entendeu? Para você fazer. Você avaliar o quanto você realmente está disponível para as tarefas que você está desempenhando. Para aquelas coisas que você se determinou a fazer. Vou estudar. Vou estudar, sentei para estudar, vou botar uma música, não gostei dessa música, fica tocando. Peraí, antes de eu começar, deixa eu dar aquela olhadinha básica aqui no Facebook, ver se alguém me mandou uma mensagem no WhatsApp, e pronto. Lá se foi pela janela a sua concentração. Então, você ia começar a estudar, você já perdeu pelo menos 5 minutos só nessa brincadeira de põe música, abre Facebook.
Entendeu? Porque você não vai só ver o Facebook, você vai ver o Facebook, você vai querer ver as notificações, vai querer ver quem te marcou. WhatsApp, você não vai querer só ver as mensagens, você vai querer responder as mensagens, ver o que está acontecendo. Entendeu? E, gente, isso não tem, primeiro, isso não tem nada de errado, só para deixar. Isso é o nosso estilo de vida moderno. O ser humano está se inclinando para uma realidade assim. Agora, quando a gente fala em concentração, isso é um veneno. É muito ruim você ficar... Perdão. É muito ruim você saber que se distrai e não se importar. Entendeu? Ah, vou estudar apesar da distração. Estudo uns 10 minutinhos, para 5 para mexer nas mídias sociais. Estuda mais 10 minutinhos, não rende. Não rende. Neurologicamente falando, o cérebro humano ele é capaz de manter a concentração numa atividade por volta de uns 50 minutos. Menos do que isso, para ele é pouco, entendeu? Para ele se dedicar. Então é como se você estivesse dando mensagens para ele, inconscientemente, claro, de que ele pode se distrair. De que a qualquer momento vai haver uma interrupção e que não tem problema nisso. Então o que vai acontecer? Ele não vai prestar toda a atenção que ele pode, né? E com relação aos 50 minutos, mais do que isso, o cérebro não consegue se concentrar. Ele precisa de um stand-by, ele precisa de um intervalo. Então, assim, você está estudando, essa pessoa fala, estou estudando 3 horas direto, está fazendo mal. Não está fazendo direito, não vai render aquele estudo. E você pode saber que você estudou 3 horas num dia direto, no outro dia você vai ter que rever metade do que você estudou. Porque você não vai lembrar. Entendeu? E você não vai lembrar, não é porque você não se concentrou, você não vai lembrar porque o cérebro faz isso com você. Ele te dá um tempo de concentração, chegou naquele tempo, ele precisa descansar. Levanta, para aquilo que você está fazendo, para um pouco de estudar, para um pouco do trabalho que você está fazendo, levanta, vai no banheiro, bebe uma água, né, dá uma respirada, daí você volta para continuar. Isso é estudar saudavelmente, isso é se concentrar com saúde. É ensinar o seu cérebro de que ele tem um momento que ele precisa ficar focado, mas que lá na frente ele vai ter aquela pausa que ele precisa. Isso vai disciplinando o cérebro a se concentrar cada vez mais. E lembra que eu falei que concentração é um estado voluntário. Então, você vai trabalhar o voluntário da sua mente, da sua percepção, a se concentrar naquilo, a focar naquela atividade que você está concretizando ali, certo? O que vai acontecer com o seu inconsciente? Já que ele sabe que lá na frente ele tem uma pausa para ele, tem um momento dele, ele não vai ficar te lembrando disso. Não é aquele momento, aquela coisa de você vai estudar, ai meu Deus, eu estou ficando com sede, preciso parar para beber uma água. Ih, tá me dando vontade de ir no banheiro, vou parar aqui e vou no banheiro. Óbvio, você não vai ficar apertado estudando, não vai render. Você não vai ficar com fome, ficar com sede quando você está estudando. Mas estabelece os momentos para isso, entendeu? Eu, particularmente, quando eu estudo, eu percebi que o meu tempo ideal é algo entre meia hora e 40 minutos. É o meu ideal. Menos do que isso não rende, eu sinto que eu não saio do lugar, e mais do que isso eu começo a ficar disperso. Então, assim, eu me estabeleci de tentar levar até os 40 minutos. Mas se eu passar de meia hora, eu já estou satisfeito. Deu meia hora, vamos continuando. Começou a acontecer muita dispersão, eu paro. Interrompo, marco ali onde eu parei o texto, levanto, vou andar um pouco, vou esticar a perna, vou beber uma água. Eu vou me dar esse tempo, porque o meu corpo está pedindo, a minha mente está me dizendo que eu estou chegando ali na minha deadline. Pode ser que com o treino, né, eu consiga melhorar isso. Na escola o tempo de aula era em torno de 50 minutos, eu ficava tranquilo. E tinha aula que 50 minutos ainda era pouco. A impressão que a gente ficava no fim da aula é que cadê o resto da aula? De tanto que aquilo estava rendendo. E é muito legal quando isso acontece. Principalmente quem é professor, não sei se tem professor aqui, pode deixar o comentário aí dessa experiência. Quando você percebe que a aula terminou, o horário da aula, mas o aluno está lá inatento, preocupado, concentrado no que você está falando e ele quer que você continue. Mas você sabe que você não pode. E tem professor, eu já tive professores que você vê que ele interrompe a aula com dor no coração. De querer continuar, ver que o aluno está no ímpeto, está na pegada ali, entendeu? E ter que dar essa pausa. Porque é importante, daqui a pouco vai ter outra aula. Nem todas as escolas o mesmo professor continua, geralmente tem uma troca aí. Então até isso tem que ser adaptado. Quando você monta uma aula, você tem que ter em mente que você não vai ter essa continuidade. Então assim, como todas as tarefas que a gente desempenha, e novamente é um treino de atenção e concentração. Começo, meio e fim.
Tem gente que faz live de uma forma mecânica, que eu já observei. Tem gente que tem um roteirinho, a pessoa imprime o roteirinho, bota do lado, cola aqui do ladinho do celular. Não é o meu caso, o meu tá no computador, só para deixar claro. Tá, ó, botar um reflexo aqui para vocês verem que o computador tá ligado. E eu tô acompanhando aqui a minha colinha, para não me perder. Mas tem gente que segue a colinha passo a passo, porque na colinha também está marcado o tempo da pessoa, de quanto tempo ela vai levar para cada assunto. Então, assim, se você fica interrompendo, se você fica mandando perguntas, muitas vezes a pessoa não vai nem ver, porque ela não está prestando atenção aqui embaixo, ela está prestando atenção aqui na colinha dela. Ou às vezes não tem colinha, a colinha está na mente dela, ela já estabeleceu aquilo, já fala daquilo há tanto tempo que ficou fácil, natural para a pessoa tratar daquele assunto. Então ela não precisa ter aquilo escrito, ela consegue puxar de memória, entendeu? Então, assim, a pessoa faz de uma forma mecânica e as quebras atrapalham. Entendeu? São pessoas que nem eu estava falando lá no começo. Quando eu estava falando um pouco de homens e mulheres, na verdade eu estou falando de personalidade. Não é todo mundo que consegue lidar com essas quebras. Às vezes você está numa linha de raciocínio, você está falando de um assunto e você se distrai com uma pergunta que de repente tem a ver com aquele assunto, mas você tem que pensar naquilo que está sendo perguntado e você quebrou aquilo que você ia continuar dizendo. Por isso que às vezes a pessoa pede para esperar um pouco na live, deixa as perguntas para o final, vai ter um tempo lá na frente, entendeu? E não é por maldade, é um mecanismo delas, é o jeito delas trabalharem. O que elas obviamente não precisam, como eu já vi acontecer muitas vezes em live, é ser estúpida com a audiência, entendeu? A pessoa faz uma pergunta, gente, não vamos perguntar agora, que agora eu estou falando. Deixa para perguntar mais para frente, porque agora eu não vou estar prestando atenção, eu estou falando de outra coisa. Ou então estou conversando aqui com o meu entrevistado, a gente está falando de um assunto muito importante. Então, assim, se desanima de perguntar. Porque você está acompanhando a live, você quer fazer a interação, você teve aquela dúvida ali. E você sabe que mais na frente pode ser que aquela dúvida seja respondida, ou então pode ser que você nem lembre que você tinha aquela pergunta, né? Tem gente que lida com live como se fosse sala de aula. Anota a dúvida, no final você vai e pergunta a dúvida. É uma também. Então, assim, quando você está assistindo uma live de alguém que você não conhece, procura ver qual é a dinâmica da pessoa. Entendeu? Se ela está atenta aos comentários, se ela está deixando passar. Tem gente que muitas vezes ela faz toda a apresentação, como eu falei, reza todo o roteirinho dela, aí ela volta lá no começo aqui da live, das coisinhas dos comentários, e vai procurando as perguntas e os comentários que foram sendo feitos. O que acontece? Muitos comentários são do momento do que ela está dizendo. Então, se ela levar aquilo em consideração fora desse momento, também vai perder o sentido. E lá se foi a concentração. Lá se foi o foco. Então, assim, quem assiste live tem a responsabilidade também de estar atento àquilo. Não ficar de conversinha, não ficar fazendo gracinha, entendeu? Ah, gostei do seu óculos, ah, casaco bonito, ah, não sei o que, ah, que livro interessante atrás. Você fica gerando uma dispersão. A pessoa vê o comentário, ela acha que é algo importante e na verdade é algo naquele momento supérfluo. Deixa aquilo para um outro momento, deixa aquilo para um bate-papo. Ou então se tiver alguém com você, comenta do lado, olha lá que legal aquele livro que está atrás dele, olha que óculos bonito. Então assim, é conversa paralela em sala de aula, entendeu? A gente acha que não, mas atrapalha. Principalmente porque a live a gente fica atento aos comentários, se vem alguma pergunta, primeiro, pertinente, segundo, interessante daquilo que você está falando. Se é algo que dá para esperar, você fala, já volto nessa pergunta, guarda ela aí. Tá? Se não, eu vou deixar passar batido. Aquele comentário vai passar, não vou dar atenção. Tá? Não faço por maldade, faço pela linearidade da live. Entendeu? Tem gente que sabe ter ética numa live, tem gente que não sabe. Eu já vi gente dando live brigando com a audiência. Entendeu? Que não presta atenção, que isso, que aquilo. Gente, você está se propondo uma live, você não sabe quem é o público que está entrando. Direciona. Media esse público. Pessoal que está entrando agora, bom dia. Para quem não me conhece, eu sou fulano de tal. A live hoje a gente está falando disso. Vamos deixar para fazer as perguntas mais para o final, que agora eu estou falando de um assunto mais importante, senão eu vou me perder. Tá bom, por favor? Então a pessoa apresenta a forma dela falar a live. Eu, como a maior parte das minhas lives aqui são sozinhas, eu acabo tendo que ter os dois papéis. Eu estou falando com vocês, estou atento aqui à minha colinha para não me perder, e estou atento aos comentários. Pode ser que passe alguma coisa, de repente alguma pergunta colada na outra aí, uma empurre a outra, não me escape aí. Então, se alguém perguntar e eu não responder, vocês repitam, por favor, que eu vou responder com muito, muito carinho, com muita atenção. Tá? Por que eu falei tudo isso? Porque preparar a audiência é uma parte de preparar o lugar que você vai trabalhar. Nesse momento, o meu trabalho, o meu foco está aqui.
com vocês. Então, tá com vocês e tá na colinha aqui do lado que eu estou usando, que eu não estou nem consultando direito. Eu já estudei ela de antemão, o que eu preciso dela eu já tenho, né? Então eu consigo me livrar de uma série de distrações, por exemplo, a reforma que está tendo na casa do lado, vontade de matar o pedreiro. Mas faz parte, né? Como eu falei, tem coisas que não dependem da gente. Então, preparar uma live, você está dedicando tempo, você escolheu um tema, você estudou aquele tema, e você ficar sendo dispersado, você ficar sendo provocado, muita gente entra em live para provocar. Eu acho isso uma tremenda de uma sacanagem, uma falta de ética sem tamanho. Eu não concordo com o que a pessoa fala e não entra na live, não dá audiência para ela. Vai ver outra coisa que seja mais interessante. Né? A Érica falou aqui, consigo prestar atenção, mas não 100%, mas estressa. Que parte que estressa que eu não entendi? É prestar atenção ou é não conseguir... prestar atenção 100%. Primeiro, nós temos 5 sentidos. Paladar, olfato, visão, audição e tato. A gente nunca vai estar com um sentido 100% ativo. No nosso conjunto de atenção, a gente tem 100% de sentidos, certo? Então, se você dividir pelos 5, cada sentido automaticamente representa 20% da sua atenção. Agora, a sua percepção, a sua concentração, lembrando que é um treino voluntário, você consegue filtrar o resto para ficar atenta só naquilo, né? Prestar atenção em tudo ao mesmo tempo. Estressa pra caramba. E eu vou dizer para você, é impossível. Entendeu? Você não consegue prestar atenção em tudo. Então filtra. Como eu estava falando, você está lendo uma coisa, você não tem que prestar atenção no que você está ouvindo, no cheiro do ambiente. Se você está comendo alguma coisa, não tem que ficar saboreando enquanto está estudando, enquanto está lendo, né? Então assim, direciona. Eu vou sentar para ler. O que eu preciso? De uma cadeira confortável, que tenha uma boa iluminação, se for um livro, uma posição boa para sentar, se for um computador, uma posição boa para colocar o computador, entendeu? Me atrapalha um pouco que a minha mesinha é baixa, né? Quando eu fazia live numa outra banqueta, eu ficava mais baixo, ficava mais confortável. Agora eu estou com um puff um pouco mais alto, me atrapalha um pouco. Então a gente vai adequando essas coisas. E essas adequações são filtros de atenção. Porque não adianta eu fazer uma live desconfortável, o tempo inteiro mudando de posição, mexe para cá, mexe para lá, ajeita o ombro, arruma o casaco, entendeu? Nem estudar. Então tudo vai gerar uma dispersão. Eu tenho que filtrar isso daí. Quando eu estou lendo, eu tenho uma facilidade muito grande de leitura. Eu leio, eu mergulho, mas eu entro de cabeça ali. Você pode tocar uma banda do meu lado, não vai me incomodar. O problema é que às vezes eu estou perto de alguém que está tentando falar comigo e eu não percebo. Eu desligo mesmo, distraio. Entendeu? Pensamentos também são treino. Né? Você que trabalha com hipnose, com hipnoterapia, você sabe que existem muitos exercícios bons. Eu vou até falar de alguns deles aqui daqui a pouquinho. Como é que está o tempo aqui? 10h30, tá bom. Quando a gente trabalha com concentração, eu vou falar um pouquinho dessas atividades aqui agora então. Bom dia para o pessoal que está entrando, né? Sejam todos muito bem-vindos, chamem seus amigos, compartilhem a live e vamos fazer esse assunto voar aí. Porque as pessoas, primeiro de tudo, têm que entender que foco e concentração não é só estudo. É tudo que a gente faz na vida, né? Então, algumas atividades que a gente pode desempenhar, que eu gosto muito. É uma linearidade que eu utilizo muito no dia a dia. Para melhorar minha concentração. Porque eu sou uma pessoa muito dispersa. Entendeu? Eu me disperso muito fácil, me distraio muito fácil. Então eu treino muito isso em mim. Procurar um ambiente com menos distrações daquilo que eu falei. Limpa o ambiente do que pode te distrair. No trabalho é mais fácil. Você já costuma ter um trabalho mais sóbrio, mais voltado pro laboral. Em casa já é um pouco mais complicado. Então você tem que estabelecer o seu canto de estudo. Não adianta você querer estudar na sala de visita com todo mundo correndo em volta, que entra gente, passa gente por você o tempo inteiro. Entendeu? Eu vou estudar no quarto, então. Não fica preocupado com música, não fica preocupado com a conversa do vizinho. Vai minimizando tudo que possa te distrair. Cria o seu ambiente de concentração, seja para estudo, seja para trabalho, seja para pesquisa, seja para prazer, para lazer. Até o lazer tem que ser planejado, né? Eu vou jogar um jogo para me distrair. Aí começa a jogar o jogo, começa o vizinho lá na parede. Pá, 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 pá. Passa o carro do ovo, já começa a me irritar.
Passa o carro do produto de limpeza. Aí você vai brigar com a pessoa, parece carteiro. Você começa a ter tanta distração que o que era para ser um lazer foi embora. Entendeu? Então, costume. Você vai criar um ambiente. Olha para sua casa agora, para o ambiente que você está agora. E procura um lugar onde você se sinta bem. Encontre um ponto dessa casa. Pode ser uma cadeira, pode ser um sofá, pode ser na cozinha. Onde você se sinta bem. Onde você acha que ali não vai ter interrupção. Se passar alguém na rua e ficar olhando pela janela, não vai te ver fazendo, não vai ficar mexendo com você. Onde você olha em volta, não vai ter uma distração, não vão ter livros, não vão ter músicas tocando. Onde você consegue se concentrar. Esse é o primeiro exercício muito bom. Criar um ambiente onde você não vai se distrair. E quando você não se distrai, Érica, você percebe que o pensamento também vai rebaixando. Porque ele vai tentar te tentar. Ele vai tentar te distrair. E quando ele não conseguir, ele vai parar. Como eu falei, isso é um treino diário. Tem dia que você está mais dedicado, tem dia que você está menos dedicado. Você tem que ver como é que você está naquele dia para fazer aquilo. Tem dia que a gente simplesmente não está na pegada. Não adianta você estar distraído, você está com dor de cabeça, você está resfriado, está gripado, está preocupado com alguma coisa. Vou sentar para estudar. Não vai prestar. Então reavalia essa escolha. Pegue momentos onde você esteja bem para fazer as coisas. Tá bom, trabalho a gente não tem tanta escolha. Então minimiza as distrações, minimiza a encheção de saco, tudo aquilo que possa ser interferência para você. Pensamento, você vai tentar trazer para o que você está fazendo. Se não serve, você vai deixar ele vir e ir embora. Pensa numa nuvem passando no céu. Você não fica olhando para a nuvem. Não, você sabe que ela está passando, deixa ir embora. Você vai trabalhar a mesma desatenção com relação aos seus pensamentos e as ideias que vão vir. Você vai ver que é muito simples. Depois, se quiser, no grupo eu posto lá um exercíciozinho com relação a isso, que é muito legal. Segunda atividade, quem nunca, né, hoje em dia, praticar meditação. Olha, eu ia falar disso agora, mindfulness. Trabalhar a atenção, trabalhar a respiração, para você colocar o seu corpo e a sua mente num estado de calma. Entendeu? É importante, você vai minimizando essas distrações. Que nem quando a gente lê, a parte mais difícil da leitura é porque a gente tenta ler e falar ao mesmo tempo. Com o treino, você consegue não falar, mas você ainda está atento e pensando no que você está lendo. Aí já é um nível mais hard aí de leitura dinâmica, você parar de pensar, você conseguir só ler e perceber, entender o que você está lendo. Com tudo que a gente faz é a mesma coisa. E exercícios de meditação, de mindfulness, ajudam muito com relação a isso, entendeu? Com relação a essa concentração de você estar focado numa coisa só. Então vale a pena trabalhar a respiração para entrar no estado de calma, trabalhar o momento, né? Tem vários exercícios de mindfulness aí que ajudam para estudo, ajudam para o trabalho, ajudam para o lazer, ajudam para a dispersão. Só procurar na internet você acha um monte. Mas é sempre bom praticar algum tipo de meditação. O que quer que seja meditação para você. Não estou falando necessariamente daquela meditação zen, ficar lá, posição de lótus, dedinho aqui. Não é para todo mundo que funciona. Então encontra a sua forma de meditação, o seu exercício mental para relaxar. Tá? Terceira atividade, exercícios físicos. O corpo tem que estar saudável para a mente render. Então não é necessariamente fazer uma academia, ficar lá puxando ferro, exercício em casa, faz flexão, faz abdômen. Pode ser uma caminhada leve, pode ser um alongamento de manhã, pode ser uma yoga se você tem o hábito de praticar, mas tira um momento do seu dia para fazer alguma coisa voltada para o seu corpo. Tá? O simples hábito de se alimentar de forma saudável é uma forma de cuidar do corpo, vai render como um exercício, aquilo vai te dar energia para se concentrar. Então, estabelecer no seu dia os momentos de cuidar de você, de cuidar do corpo, para que o corpo deixe de ser uma distração e a mente possa trabalhar com mais liberdade. Tá bom? Fazer listas. O que distrai mais a gente do que ficar pensando na próxima tarefa? Então, eu sempre recomendo para os meus pacientes que são ansiosos, vai dormir, pega um papelzinho, papel, não adianta ser o celular, pega um papel e anota, faz uma listinha de todas as tarefas que você tem para fazer no dia seguinte que forem importantes. Tudo aquilo que está passando pela sua mente naquele momento. Com o treino, você vai perceber que conforme você escreve, a sua mente vai parar de ficar pensando naquilo.
E assim você vai parar de se distrair com aquilo e vai até dormir melhor. De manhã, você vai pegar aquela listinha e vai revisar. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. De repente você lembra de uma outra tarefa naquela manhã. Você insere ali naquela lista. Você só conseguiu lembrar dessa tarefa porque na noite anterior você fez a lista. Então você parou de pensar no que estava se repetindo dentro da sua mente e a sua mente teve clareza para conseguir lembrar de uma nova tarefa que você até então não estava lembrando. Então são coisas que você vai incorporando no dia a dia. Não é de uma hora para outra se você não tem esse hábito. Não acho que a primeira vez que você fizer lá a sua lista de tarefas você vai conseguir dormir bem, relaxar, se concentrar. Leva tempo. Quanto tempo? Não sei. Cada um responde de um jeito. Lembre-se que tudo que envolve terapia, tudo que envolve mudança, cada um tem o seu tempo. Eu tenho pacientes que a primeira vez que fizeram a lista já dormiram perfeitamente bem, ficaram muito mais tranquilos no dia seguinte. E eu tenho pacientes que no começo ficavam ansiosos com a lista. Ai meu Deus, será que eu anotei tudo? Será que eu lembrei de tudo? Será que eu não esqueci de nada? E a pessoa deitava para dormir, ficava acendendo a luz e lê a lista. Põe a lista de lado, desliga a luz, deita para dormir. Acorda, pega. Precisou passar por isso. Ela estaria fazendo isso do mesmo jeito com o pensamento. Chega uma hora isso vai ficando cansativo. O ritual de acende a luz, pega a lista, confere a lista, bota a lista, apaga a luz. 5 coisas. O cérebro vai passar a desligar por cansaço. Então, ele vai entender o quê? Botou na lista, acabou, não pensa mais naquilo. Como se o seu cérebro falasse para o seu corpo, agora desliga, tá tudo bem, tudo sob controle. Tá bom? Então faça listas, use mais a memória. Quer dizer o quê? Brincadeiras, jogos, né? Evocar letras de música, tentar cantar uma música de memória. Ah, eu gosto dessa música, como é que ela é mesmo? Assim, e canta lá uma música que você gosta. Esse exercício é muito saudável para a concentração. Muito saudável. Palavras cruzadas, sudoku, melhora muito a questão da percepção e do raciocínio. Eu subestimava muito o sudoku. Aí de tanto a minha irmã falar, não, experimenta, você vai gostar, experimenta, você vai gostar, fiquei viciado. Em 2 dias eu fiz umas 5 revistinhas inteiras. É muito legal, aquilo vai trabalhando a percepção, aquilo vai trabalhando o raciocínio de uma forma muito legal, muito gostosa. Palavras cruzadas é outra coisa que eu adoro fazer, entendeu? Eu gosto muito de ler, e eu gosto muito de coisas que envolvam história e cultura. Então, palavras cruzadas envolve tudo aquilo que eu gosto. Para mim é muito prazeroso. Eu estou exercitando a memória, exercitando o aprendizado e estou exercitando também a minha calma, a minha concentração. Certo? Então, usar a memória, dividir as tarefas. O que mais perturba, o que mais deixa a gente ansioso, é quando a gente começa a pensar nas coisas que tem que fazer. Eu tenho um projeto para preparar para o dia seguinte, uma questão de trabalho. Eu fico pensando no projeto, o plano que eu tenho lá para botar. Eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Então, o que eu posso fazer? Posso dividir em tarefas menores. Eu tenho que preparar esse trabalho, eu tenho que fazer um relatório, eu tenho que montar uma planilha, eu tenho que avaliar esses dados. Então, eu já transformei um trabalho em 4. E conforme eu for fazendo cada um deles, entendeu? Eu vou tendo sucesso naquilo que eu estou fazendo, vou me sentindo bem por estar dando conta daquilo. E, naturalmente, conforme eu cumpro todas essas tarefas, todos esses estágios, eu cumpro o trabalho maior, mais complicado. Entendeu? Então, eu estou ancorando a minha sensação de sucesso a cada tarefa que eu vou conseguindo desempenhar bem. Isso é muito bom, porque isso vai melhorar a minha concentração, vai liberar serotonina, eu vou me sentir melhor por aquilo que eu estou fazendo, e o melhor, vou me sentir bem por eu estar conseguindo cumprir aquela tarefa que até então eu estava achando muito complicada. Então, está preso numa tarefa, está preso num trabalho muito difícil, divide ele em fases, divide ele em etapas para você ir cumprindo passo a passo. Vocês vão ver que vão ficar muito, muito mais fácil. Deixa eu ver se eu entendi sua pergunta, Érica. Parei de ler. Estudo agora com materiais de professores no computador. Isso faz mal? Não sei. Depende de você. Você sabe que a radiação, você é nutricionista, você sabe que a radiação a longo prazo não faz bem. Piora a vista, cansa, estimula muito o cérebro, deixa ele agitado. Então, assim,
É mais uma coisa para você ter que policiar a sua concentração. Tem gente que consegue. Eu, hoje em dia, consigo ler numa boa. Eu não tenho paciência. Se eu for pegar para estudar, estudo numa boa no computador. Ah, vou ler um livro, um romance, uma coisa que eu estou querendo ler. Eu não consigo ler no computador, porque eu preciso me desligar. Preciso desse tempo para mim, para aproveitar, para ter esse lazer. Então é assim que eu funciono. Você tem que ver como você funciona. Entendeu? Ansiedade. Eu diria, falando bem por alto, que você está experimentando uma mudança na sua forma de estudar. Toda mudança gera ansiedade. Vai por partes. Como eu falei, estabelece um horário e se foca naquele horário, no seu dia. Para você começar a estudar, para você se dedicar à leitura dos trabalhos online. Entendeu? Tira essa coisa de ter que ficar tanto tempo na frente ou do computador ou do celular. Entendeu? Trabalha essa liberdade. Outra coisa muito importante para a concentração. Momentos em que a gente tem que fazer isso aqui. Ó. Desligar o celular. Hoje em dia é muito difícil, mas a gente precisa desses momentos. Eu, quando vejo que eu estou muito ansioso com o celular, muito atento à mensagem, muito preocupado, o que eu faço? Ou eu desligo a internet, fico com ele no bolso, ou então vou na padaria, eu deixo ele em casa, nem levo comigo. Então a gente precisa desse distanciamento para poder exercitar a mente propriamente dito. Entendeu? Exercitar esse desligamento é parte de trabalhar o foco e a concentração. Ler livro é muito importante porque exercita a criatividade. Né? Então, fica a dica aí, não tem certo e errado. Cada um tem que reconhecer como é melhor, como produz melhor. Eu conheço gente que não consegue nem PDF. A pessoa baixa o PDF e imprime para ler físico. Cada um tem sua fórmula, cada um tem sua receita. Isso é parte do próprio processo de estudo e concentração. Como você funciona. E trabalhar com relação a isso. Dividir as tarefas e estabelecer prazos para suas tarefas. É aquilo que eu falei lá atrás das prioridades. Foca uma tarefa de cada vez. Tem muita coisa para fazer. Escolhe qual é a primeira. Fez lá a listinha de tarefas daquele dia, terminou a listinha, você vai estabelecer o que é mais importante. Eu vou começar por essa aqui. O que eu tenho que fazer amanhã, que eu não posso adiar? Essa aqui. Vamos dizer que você fez 5 tarefas ali, você já colocou 2 como prioridades. Então, se você cumprir essas 2, valeu o seu dia. Você fez uma coisa que era prioritária, que estava no seu prazo, e você fez algo que era importante para você. Então, cumpriu a meta. A partir daí, as outras 3 vão ser lucro. Entendeu? Porque se você não estabelecer um prazo, elas não têm que ser feitas imediatamente. Você pode fazer ao longo do dia, ou você pode deixar para outro dia. Então, novamente, a sua concentração vai estar mais leve para trabalhar. Para estudar, para ter o seu tempo de descanso, de lazer. Lembra que eu falei que até a forma de lidar com o lazer é um treino. Entendeu? Tem algumas coisas que dispersam. Eu fiz uma relaçãozinha aqui. Tem algumas coisas que dispersam a nossa atenção, nossa concentração. Eu vou falar agora de transtornos mentais. Pessoas que têm uma dificuldade patológica de se concentrar. Não adianta treinar, não adianta você cobrar dessa pessoa. Filho, principalmente, é preciso uma boa avaliação, uma boa conduta, né? Criança tem TDAH, ela não consegue sentar e ficar lendo um estudo, sem sentar e fazer uma tarefa. Não é dela. Então, assim, vale a pena você levar num especialista, num psicólogo, num médico. De repente, se ele julgar necessário tomar uma medicação para que a criança consiga parar, se concentrar, você tem que levar isso em conta. Quais são os limites daquela pessoa? Até adulto hoje em dia tem TDAH, criança muito mais, porque a criança não aprendeu a lidar com isso ainda. O adulto sabe lidar. Então, se o adulto tem uma dificuldade de concentração, ele tem que estreitar esse funil o máximo possível. A criança não consegue fazer isso. Então, ela aprende a fazer isso com o resto tudo estimulando. Então, reconhecer se você está lidando com uma pessoa que está no limite, uma pessoa que tem uma dificuldade. Não é que só porque você tem uma dificuldade você tem TDAH, não é isso que eu estou dizendo. Mas se você vê que existe uma dificuldade recorrente, se você tem uma constante distração, tem um bloqueio, tem um obstáculo, vai investigar. Marca um médico, marca um psicólogo, conversa com alguém que você conheça, que você pode estar lidando com casos de TDAH. E TDAH precisa de uma medicaçãozinha para poder estabelecer o foco e a pessoa conseguir se concentrar o mínimo para estudar. Tá bom?
Outra coisa que que dificulta muito a concentração, e a gente vê muito isso hoje em dia na população mais velha, de adolescentes em diante, drogas. Tá? Maconha, cigarro, bebidas, drogas ilícitas, são coisas que dificultam a concentração, são coisas que estimulam demais o cérebro e tiram a atenção. Então, se você é usuário, você sabe que você vai passar por essa limitação. Então, pensar em como você vai fazer isso. Eu recomendaria você a parar. Mas, não estou aqui para julgar ninguém, então saiba que isso vai ser um desafio para você. Aprenda a usar esse desafio, aprenda a usar essa distração a seu favor. Tem como. Tem maneiras de você usar isso a seu favor. Tá? Sem precisar recorrer a mais drogas para se concentrar. Não é isso que eu estou dizendo. Mas reconhecer os seus limites para poder render melhor. Tá? Outra coisa que atrapalha muito é a motivação. A propósito, eu tenho que estudar. Por que eu estou estudando isso? É porque eu sou obrigado, mas é na minha pós, então eu estou fazendo uma pós. Meu objetivo é me formar nessa pós, com rendimento, aprender esse assunto. Então eu estou estudando para melhorar o meu aprendizado, melhorar o meu conhecimento. Então eu tenho um propósito, uma motivação para fazer aquilo. Por que eu estou dizendo? Agora interrompeu para mim. Espero que não tenha caído para mais ninguém aí. Quando você está distraído, você está completamente concentrado em uma coisa. Tá? E você não consegue prestar atenção no resto. Ou porque você trabalhou, ou porque você tem essa facilidade de se concentrar completamente. Aprende a reconhecer e aprende a usar a seu favor. Distração, dispersão, quer dizer, é quando tudo tira a sua atenção, tudo tira o seu foco. Então, eu estou atento a uma coisa, estou estudando, estou lendo aqui o meu material, mas eu estou escutando tudo o que está acontecendo, eu estou prestando atenção na música, no vizinho, conversando no carro, buzinando. A pessoa que combate a dengue batendo na casa do lado, daqui a pouco vai bater na minha casa que eu vou ignorar. Só para deixar claro, eu vou ignorar porque eles já vieram semana passada. Não é porque eu sou irresponsável não, tem até o talãozinho lá na entrada de casa. Então assim, eu vou trabalhando essa questão de estreitar a minha percepção, para que as distrações sejam as mínimas. Então lembre-se, distração é focar demais numa coisa e não perceber nada mais em volta. Dispersão é não se concentrar. É você estar aqui lendo, mas estar atento a tudo que acontece em volta. Um mosquitinho. Uma borboleta. Meu cachorro está latindo. Que gracinha. E eu tenho que ler isso aqui. E começou a tocar música que eu gosto. E eu estou ficando com fome. Vocês percebem? Tudo está me dispersando. São duas coisas diferentes. Uma é atenção demais, a outra é atenção de menos. Existem síndromes neurológicas que assim, já vão afetar, mas aí são casos extremos. Eu não vou entrar nelas. Se vocês procurarem no Google, vocês acham um monte. Eu vou falar de uma que eu achei muito interessante, eu nunca tinha ouvido falar. Chama aproxexia, que apesar do nome, é quando a pessoa não tem capacidade de atenção. Ela não consegue focar a atenção no que ela está fazendo. Isso é uma síndrome neurológica, aproxexia. Eu li o nome e achei até esquisito, até anotei para falar para vocês aí. É uma síndrome, é uma doença. Então, assim, não é todo mundo que tem, não é fácil de achar, não é porque você não consegue se concentrar. Meu Deus, eu tenho isso. Não. A pessoa não consegue se concentrar. Ela está com o livro na frente dela, mas tudo chama atenção. Até o livro. Ela lê uma palavrinha e já está dispersa de novo. Meu sapato está desamarrado. Então, assim, são casos extremos. São doenças mentais, propriamente dito, são partes de doenças mentais. Não é porque você tem uma capacidade de distração um pouco maior que você necessariamente sofre disso, tá? Não leve por esse lado aí. Então, gente, a gente está chegando na reta final dessa live. Dislexia. Dislexia é uma característica neurológica. A pessoa tem uma dificuldade de planificar, entendeu? Ela não consegue ler porque ela não consegue concentrar a percepção dela num plano bidimensional. E para você ler, você tem que prestar atenção na letra, entendeu? É muito mais fácil uma pessoa disléxica aprender com audição, aprender com um vídeo, do que pela leitura. Pela leitura ela não vai conseguir. Tem a dislexia e tem a descalculia. É a pessoa que, por mais que ela tenha uma calculadora na mão, ou ela faz o cálculo literal do que ela tem que fazer, ou ela não consegue organizar. O cérebro dela não consegue processar aquela informação.
No caso da dislexia, a informação leitura. No caso da descalculia, a informação cálculo, a informação conta. 2 mais 2 é desafiador para ela. Simples assim. Então, assim, novamente, não é porque você tem uma dificuldade que você tem uma dislexia, uma descalculia. Procure, na dúvida, procure um médico, procure um especialista, procure um psicólogo para fazer uma avaliação decente, para saber o que você tem. Se não, se é algo que você consegue melhorar, consegue mudar com treino, então é só uma questão de você adequar o seu ambiente, tá bom? Gente, vou ficando por aqui, que daqui a pouquinho o Instagram vai me derrubar, como ele sempre faz. Falamos então de foco, que é a sua capacidade de determinar a importância de uma tarefa para você, concentrar a sua atenção naquilo, e concentração, que é a sua capacidade de filtrar o ambiente e voltar a atenção para aquilo que você tem que fazer. Existem exercícios, eu falei de alguns aqui, na internet vocês acham muitos mais, mas esses que eu falei são os mais usados, os mais importantes. Se vocês quiserem, revejam aí a live que vocês vão achar muito material interessante em cima disso daí. Pratiquem a concentração, eliminem a dispersão do dia a dia de vocês, a distração dos momentos importantes de trabalho, de lazer, de estudo. Vocês vão ver que vai render muito mais e a mente de vocês vai ficar mais leve e mais tranquila quando desempenha aquela tarefa. Você vai estudar com a sensação de que está rendendo melhor e fazendo isso você vai se sentir melhor estudando, entendeu? Por mais que seja contraditório, pratiquem isso aqui. Pratiquem desligar um pouquinho o celular, passar um período do seu dia com a família ou sozinhos. Vou fazer uma caminhada, não leva o celular. Mas eu preciso de música. Não, você não precisa de música, a música vai te distrair. Se concentra na caminhada, no seu passo, na sua respiração, no seu coração. Dê um tempo para o seu corpo, tá? E no dia a dia, dê um tempo para sua mente se concentrar nela mesma. Fechem os olhos, respirem. E quando abrir os olhos, foquem naquilo que vocês decidiram fazer. Vou estudar, então o meu foco agora é estudar. E a minha concentração vai me ajudar a eliminar as distrações disso. Agora é hora de preparar o almoço. Esquece o resto, vai para a cozinha. Pega lá seu livrinho de receitas, ou então separa o material. Vai no passo a passo. Aproveita esse momento. Saboreia esse instante. Essa é a palavra. Saborear um instante. Tá bom? Então exercitem a concentração, pratiquem o foco. E o dia a dia de vocês vai render muito melhor. Desde a hora que acordam, fazendo lá as listinhas de tarefa, confirmando todas as tarefinhas do dia. Vai eliminando da mente de vocês tudo aquilo que gera ansiedade. Certo? Quando você tira a ansiedade da equação, a concentração aumenta, o bem-estar, a saúde, tudo melhora. É uma prática diária. Então, nessa live tem alguns exercícios para essas práticas. Fiquem atentos ao meu canal que vocês vão tendo outros exercícios, outras práticas aí, outras dicas de como melhorar a concentração. Tá bom? E, gente, eu vou me despedindo de vocês. Aqueles que ficaram comigo até agora, diminui muito. Né? Tostines vende mais porque é fresquinho porque vende mais. Né? Foco e concentração diminui a ansiedade. E a ansiedade atrapalha o foco e a concentração. Então, trabalhar um, você vai trabalhando o outro. Tá bom? Gente, muito obrigado. Vocês que ficaram comigo até agora. Eu só tive uma sinalização de interrupção na minha live aqui. Teve algumas pessoas que falaram de outras. Talvez por isso algumas pessoas tenham saído e não voltado. Mas a live, como sempre, vai ficar gravada. Tá bom? Assistam quantas vezes quiserem. Compartilhem com os amigos. Divulguem aí o canal e vamos trabalhando aí para continuar esse trabalho. Terapia Matinal número 25 e que venham muitas outras tantas aí com vocês, com as ideias de vocês, com as dúvidas de vocês. Vão mandando e a gente vai montando aí um repertório, tá bom? Gente, bom dia para todos e bora trabalhar, bora estudar, bora se concentrar no dia. Beijo.